Fala, nação rubro-negra! Aqui é o Rubro News FC, trazendo aquela bomba que vai fazer o seu sangue ferver antes mesmo do apito inicial no Maracanã hoje à noite. Imaginem só, Hernan Crespo, o técnico argentino que acabou de voltar ao São Paulo para tentar salvar o que resta da temporada deles, soltou o verbo de uma forma inacreditável contra o nosso Mengão, provocando de forma direta e sem rodeios, dizendo que o Flamengo é um time de estrelas mimadas que desmoronam na primeira pressão real e que vamos mostrar no campo que eles não são invencíveis, vamos humilhá-los no quintal deles. Isso mesmo, nação! Ele não poupou palavras em uma entrevista coletiva ontem à tarde, jogando lenha na fogueira desse clássico que já é quente por natureza. E agora o Flamengo tem que responder com raça e futebol dentro das quatro linhas, porque isso não pode ficar barato. E olha só, isso não é boato de rede social ou fake news plantada por aí não. Isso é fato consumado, comprovado por fontes diretas da imprensa argentina e brasileira, que cobriram a coletiva ao vivo, com Crespo olhando nos olhos dos jornalistas e disparando essas alfinetadas como se estivesse declarando guerra aberta ao nosso clube. Ele sabe que o Flamengo está voando alto no Brasileirão, liderando a tabela com 24 pontos após uma sequência impressionante de vitórias, incluindo aquela goleada histórica de 6-0 sobre o Juventude em abril, que mostrou o poder de fogo do nosso ataque. E agora quer usar essa provocação para tentar desestabilizar o time que todo mundo teme enfrentar. Mas antes de mergulharmos nos detalhes dessa polêmica que está explodindo nas redes, eu peço para você aí do outro lado na tela, se inscreva agora no canal Rubro News FC para não perder nenhuma atualização exclusiva sobre o Mengão, ative o sininho das notificações e já deixe o seu like nesse vídeo, porque essa história precisa ser contada até o fim. E quanto mais rubro-negros unidos aqui, mais forte fica a nossa comunidade que respira Flamengo 24 horas por dia. Agora vamos aos detalhes dessa provocação que tem tudo para transformar o jogo de hoje contra o São Paulo em um verdadeiro campo de batalha. Hernan Crespo, que voltou ao comando do tricolor paulista em junho deste ano, após uma passagem bem-sucedida por lá no passado, onde conquistou títulos e mostrou seu estilo ofensivo inspirado nos grandes treinadores europeus, como Carlo Ancelotti, que ele mesmo citou em sua apresentação recente, chegou com a missão de reerguer um time que patina no meio da tabela do Brasileirão, longe das primeiras posições e lutando para não se complicar mais. E por que escolheu provocar o Flamengo dessa forma tão agressiva? Fontes dos bastidores revelam que Crespo está pressionado internamente pela diretoria do São Paulo que ele consiga um resultado expressivo logo de cara, especialmente contra um gigante como o nosso Mengão, que é o atual defensor do título da Copa do Brasil e está nas oitavas da Libertadores, onde eliminou o LDU Quito com uma vitória convincente de 2-0 no Maracanã em maio, graças aos gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo. Ele sabe que bater o Flamengo, especialmente no Maracanã lotado com mais de 60 mil torcedores rubro-negros cantando sem parar, seria o golpe de mestre para ele se firmar no cargo e calar os críticos que duvidam se ele pode repetir o sucesso de outrora, em um cenário onde o São Paulo precisa de uma injeção de moral urgente. Mas vamos mais fundo. Os motivos plausíveis por trás dessa declaração bombástica de Crespo vão além da simples tática de motivar seus jogadores. Ele saiu de sua zona de conforto após uma temporada no Al Ain, nos Emirados Árabes, onde ganhou a Champions League asiática, mas decidiu voltar ao Brasil porque sente que o futebol sul-americano é onde ele pode brilhar de novo. E escolheu o São Paulo por causa da estrutura e da torcida apaixonada, mas com o olho no Flamengo como o grande adversário a ser batido para provar seu valor. Nos bastidores, Marcos Braz, o nosso vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, o diretor executivo que tem sido trabalho sujo nas negociações, já estariam cientes dessa provocação e usando ela como combustível para preparar o time psicologicamente. Imaginem as conversas no Ninho do Urubu. Felipe Luiz, o nosso técnico que assumiu o cargo em setembro do ano passado e perdeu apenas uma partida desde então, transformando o Flamengo em uma máquina de futebol ofensivo e solto, deve ter reunido o elenco e dito algo como: "Eles querem nos provocar? Vamos mostrar no campo quem manda no Brasil!" E isso se alinha perfeitamente com o estilo dele, que como ex-lateral esquerdo da seleção e campeão europeu com o Atlético de Madrid, sabe como lidar com pressões assim. Rodolfo Landim, o presidente que tem guiado o clube com mão firme, garantindo investimentos e estabilidade financeira, também estaria envolvido, aprovando estratégias para que o time entre em campo com fome de vitória, especialmente depois da participação no Mundial de Clubes em junho, onde perdemos por 4-2 para o Bayern, mas mostramos garra que impressionou o mundo inteiro.
E o impacto dessa provocação no nosso elenco atual é gigantesco atual. Ah, nação, isso vai mexer com todo mundo e de uma forma que pode tornar o Flamengo ainda mais letal. Pensem no Jorge Arrascaeta, nosso maestro uruguaio que está voando no Brasileirão com 9 gols até agora, criando jogadas mágicas e sendo o artilheiro da competição. Ele que é conhecido por sua elegância no campo, mas também por sua raiva competitiva. Vai querer calar Crespo com drbrinques desconcertantes e assistências que vão deixar o ataque do São Paulo perdido. Pedro, o centroavante que tem sido implacável na frente do gol, marcando gols decisivos na Libertadores e no Mundial, vai se sentir desafiado diretamente, porque Crespo chamou nossas estrelas de memadas. E Pedro é o tipo de jogador que responde com gols, como naqueles que ele fez contra o Esperance no Mundial, celebrando com aquela dancinha que enlouquece a torcida. No meio-campo, Eric Pulgar e Alan vão formar uma muralha defensiva, com Pulgar usando sua experiência internacional para anular qualquer tentativa de contra-ataque do São Paulo, enquanto Gerson, que voltou do Zenit São Petersburgo em julho em uma negociação milionária de 160 milhões de reais, orquestrada por Marcos Braz e Spindel, vai trazer aquela qualidade técnica que faltava, distribuindo bolas e ditando ritmo como se fosse o dono do jogo. E não podemos esquecer do Jorginho, que chegou do Arsenal em maio em uma transferência ousada, trazendo sua visão de jogo europeia para fortalecer o meio. E agora vai querer provar contra Crespo que o Flamengo não desmorona sob pressão. Aliás, rumores reais indicam que essa contratação foi chave para a nossa liderança no Brasileirão, onde estamos com 24 pontos, à frente de Cruzeiro e Bragantino, com uma defesa sólida que concede poucos gols e um ataque que marca em média mais de 2 por partida. Mas para dar ainda mais credibilidade a essa narrativa que tá pegando fogo, vamos contextualizar com o que tá rolando de verdade no clube nesse mês de julho de 2025. O Flamengo está disputando o Brasileirão como favoritos absolutos, liderando a tabela após vitórias convincentes, como a de 6-0 sobre o Juventude e outras que mostraram a força do time sob Felipe Luiz, que tem um aproveitamento invejável. Na Libertadores, estamos nas oitavas, prontos para avançar ainda mais depois de uma fase de grupos onde superamos adversários como o LDU Quito. E a diretoria já planeja reforços para as fases finais, com rumores reais de interesse em jogadores como Mike Johnson do Celtic para o ataque, embora Marcos Braz tenha priorizado manter o foco no elenco atual. Na Copa do Brasil, defendemos o título conquistado no ano passado e estamos em fases avançadas, com jogos decisivos que podem render prêmios milionários e mais taças para o museu. Nos bastidores, há agitação com rumores de saídas, como o do Wallace Young, que pode renovar apesar do interesse europeu, e o Wesley, que está sendo cobiçado pela Roma, em uma negociação que pode ser fechada em breve. Mas Bruno Spindel tem trabalhado nos bastidores para manter a espinha dorsal do time intacta, garantindo que perdas sejam compensadas com chegadas estratégicas. E o desempenho recente? Após o Mundial em junho, onde mostramos garra contra o Bayern, mesmo na derrota por 4-2, voltamos ao Brasileirão com vitórias que consolidaram nossa posição no topo. E esse jogo contra o São Paulo de Crespo é crucial para manter a liderança, especialmente porque o tricolor vem pressionado e pode tentar surpreender, mas com a nossa torcida no Maracanã, isso vai ser impossível. Agora imaginem o desenrolar dessa polêmica nos vestiários. Felipe Luiz, que tem sido elogiado pela imprensa europeia por seu trabalho rápido e eficiente, deve ter usado as palavras de Crespo para motivar cada jogador individualmente. Para Arrascaeta diria, mostre que nossas estrelas brilham mais forte sob pressão. Para Pedro, faça eles engolirem essas palavras com gols. Para o recém-chegado Gerson, volte com tudo e domine o meio como só você sabe. E Rodolfo Landim, nos bastidores, aprovaria orçamentos extras para premiações se o time responder à altura, porque ele sabe que vitórias assim unem a nação e impulsionam o clube financeiramente, especialmente com a janela de transferências aberta em julho, onde rumores como o de Carrascal do CSCA mostram sendo difícil, mas possíveis alvos como De Ossa do Monte Rei, sendo ventilados para fortalecer ainda mais o elenco. Crespo, por sua vez, saiu do Al Ain porque queria desafios maiores e escolheu o São Paulo por lealdade ao clube que o projetou como técnico no Brasil. Mas agora enfrenta o teste supremo contra o Flamengo, que não perde em casa há meses e que tem uma sequência de jogos onde o ataque marcou em todas as partidas recentes. E vamos expandir isso ainda mais, nação, porque essa provocação não é só palavras no vento, ela reflete a urgência do momento para ambos os times. O São Paulo, sob Crespo, precisa de pontos desesperadamente para subir na tabela do Brasileirão, onde estão no meio, longe do G4, e arriscando ficar fora da Libertadores do ano que vem, enquanto o Flamengo, com a sua campanha impecável, pode usar isso para disparar ainda mais, abrindo vantagem sobre rivais como o Cruzeiro, que tem 24 pontos também, mas perde no saldo de gols.
Nos bastidores, Marcos Braz tem sido o cérebro por trás das negociações que trouxeram o Jorginho do Arsenal em maio. Uma transferência que custou caro, mas pagou dividendos com assistência-chave e estabilidade no meio. E Bruno Spindel lidou com os detalhes contratuais de Gerson, garantindo que se integrasse rapidamente ao time que já tem Vitor Hugo brilhando como opção jovem e talentosa. O impacto se estende à defesa, onde Léo Pereira e Fabrício Bruno vão querer provar que não desmoronam, como Crespo disse, anulando o ataque são paulino com tacles precisos e saídas de bola limpas, enquanto o goleiro Agostinho Rossi, com suas defesas milagrosas no Mundial, vai estar pronto para qualquer bola parada que venha. E se isso incendiar o jogo de uma forma épica? Imaginem o Maracanã pulsando, a torcida cantando Mengão do meu coração, enquanto Arrascaeta dribla 2 marcadores e serve a Pedro para o primeiro gol aos 10 minutos, calando qualquer dúvida plantada por Crespo. Felipe Luiz, do banco, com sua experiência de jogador que enfrentou os maiores provocadores da Europa, vai ajustar taticamente para explorar as fraquezas do São Paulo, que sob Crespo tenta um 4-3-3 ofensivo, mas que deixa espaços que nosso meio-campo com Pulgar, Alan e Jorginho vai dominar. E nos rumores reais, a diretoria não para. Enquanto Wesley pode ir para Roma por um valor alto que permite reinvestir, há whispers de que Flamengo está de olho em reforços para Libertadores, garantindo que as oitavas sejam apenas o começo de uma campanha vitoriosa. O desempenho no Copa do Brasil, onde estamos avançando com vitórias convincentes, adiciona camadas a essa urgência, porque uma vitória hoje mantém o momentum para múltiplas frentes. Para tornar isso ainda mais envolvente, vamos pensar nos motivos pessoais de Crespo. Ele, que completou 50 anos no começo de julho, vê nesse jogo uma chance de marcar sua volta ao Brasil com uma declaração de intenções, provocando o Flamengo porque sabe que somos o benchmark do futebol brasileiro atual, com um elenco que mistura juventude, como Wesley, e experiência como Bruno Henrique, que ainda corre como um garoto e marca gols decisivos. Mas nosso time não vai cair nessa. Ao contrário, vai usar para fuel, como fez após a derrota no Mundial, voltando mais forte no Brasileirão. Rodolfo Landim, com sua visão estratégica, aprova isso tudo, garantindo que o clube esteja preparado financeiramente para qualquer reviravolta. E assim, nação, essa provocação de Crespo é o ingrediente perfeito para um clássico inesquecível, onde o Flamengo vai entrar com sangue nos olhos, liderado por Felipe Luiz, para mostrar que somos invencíveis quando provocados. Agora, eu peço a vocês, torcedores rubro-negros de coração, curtam esse vídeo se essa bomba te deixou pilhado para o jogo. Comentem abaixo o que acham que vai acontecer no Maracanã hoje. Vai ser goleada! Compartilhem com todos os amigos flamenguistas para espalhar essa notícia explosiva. E se inscrevam no canal Rubro News FC, porque aqui você fica por dentro de tudo sobre o Mengão sem enrolação. Só verdade e paixão. Essa notícia precisa ser espalhada por toda a nação. Vamos mostrar que o Flamengo é maior que qualquer provocação.